Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo começando do zero, conseguem construir riqueza, enquanto outras trabalham a vida inteira e continuam correndo atrás das contas? Talvez você pense que a resposta está em ganhar muito dinheiro. Mas e se eu te dissesse que, na maioria dos casos, a diferença não começa no salário? Começa nos hábitos. Começa em pequenas decisões que parecem insignificantes no dia a dia, mas que, repetidas por anos, criam destinos completamente diferentes. Uma pessoa ganha, consome tudo e termina sem patrimônio. Outra ganha parecido, adota hábitos certos e constrói liberdade financeira. A distância entre elas não surgiu de uma grande oportunidade, surgiu da repetição. No vídeo de hoje, você vai conhecer 7 hábitos que fazem pessoas comuns ficarem ricas. Não milionários de internet, não histórias fantasiosas, mas princípios reais que aparecem repetidamente em pessoas que acumularam patrimônio ao longo do tempo. E fique até o final, porque o 7º hábito é o que transforma esforço em riqueza. Se você aplicar esse conteúdo, sua relação com dinheiro pode mudar para sempre. Como a riqueza realmente é construída? Existe um mito muito difundido, que riqueza nasce de grandes acertos, acertar uma ação, criar um negócio bilionário, ganhar na loteria da vida, mas isso é exceção. A maioria das pessoas que construiu riqueza fez algo muito menos glamuroso. Fez o básico, por muito tempo, guardou, investiu, controlou impulsos, aprendeu, pensou no longo prazo e repetiu. Riqueza é, em muitos casos, uma consequência matemática de bons hábitos mantidos por anos. Não parece emocionante, mas funciona, e é exatamente isso que você vai ver agora. Hábito 1. Pagar a si mesmo primeiro. A maioria das pessoas usa a seguinte ordem: recebe, paga contas, gasta com necessidades, gasta com desejos e tenta guardar o que sobrar. O problema? Quase nunca sobra, porque despesas se expandem, desejos se multiplicam e o dinheiro tende a ocupar todos os espaços disponíveis. Pessoas que enriquecem fazem o oposto. Elas se pagam primeiro, antes das sobras, antes do consumo, antes dos impulsos. Separar parte da renda é tratado como obrigação, não opção. Digamos que alguém receba 3.000 e decide separar 300 imediatamente. Esse dinheiro não é se der, já saiu do orçamento. Isso muda tudo, porque cria o hábito central da acumulação. Retenção. Sem retenção não existe capital. Sem capital não existe investimento. Sem investimento não existe patrimônio. E sem patrimônio não existe liberdade financeira. Tudo começa aqui. Muitos subestimam isso porque parece simples. Mas simples não significa pequeno. Significa fundamental. Pense assim. Se você não consegue separar 10% agora, por que conseguiria quando ganhar mais? Mais renda sem hábito geralmente vira mais consumo, não mais riqueza. É por isso que esse hábito importa tanto. Ele treina a identidade. Você deixa de agir como consumidor e começa a agir como construtor de patrimônio. E isso muda decisões futuras. Você começa a olhar compras diferente. Começa a pensar, isso me afasta ou me aproxima dos meus objetivos? Esse tipo de pergunta transforma comportamento. E comportamento transforma finanças. Exemplo prático. Se uma pessoa guarda 500 por mês durante anos e investe consistentemente, o efeito do tempo começa a trabalhar. E o que parecia pequeno vira relevante. Porque o segredo não é o valor inicial, é o hábito recorrente. E pessoas comuns que enriquecem dominam isso, elas se pagam primeiro, sempre. Hábito 2. Investir com consistência. Não é o aporte gigante que cria riqueza, é repetição, é constância, é investir todo mês, mesmo em meses ruins, mesmo em valores pequenos, porque o segredo não é apenas quanto você coloca, é por quanto tempo você mantém. O tempo multiplica, os juros compostos recompensam consistência. Quem começa cedo com pouco,
pode chegar mais longe que quem começa tarde com muito. Pessoas comuns enriquecem porque entendem esse jogo. Elas não tentam acertar o melhor momento. Elas continuam, enquanto outros param. Hábito 3. Viver abaixo do que ganha. Esse hábito parece simples, mas muda vidas. Muitos aumentam padrão toda vez que ganham mais. Salário sobe, custos sobem junto, nunca sobra nada. Isso é armadilha. Pessoas que ficam ricas evitam inflação de estilo de vida. Elas não usam aumento para parecer mais ricas, usam para investir mais. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de anos é gigantesca. Riqueza nasce da margem, da diferença entre entrada e saída. Quanto maior essa margem, maior seu poder de acumular. Hábito 4. Criar múltiplas fontes de renda. Um salário pode sustentar, mas dificilmente acelera a riqueza sozinho. Por isso, pessoas comuns que prosperam buscam novas fontes, uma renda extra, um projeto paralelo, um negócio digital, freelance, dividendos, comissões, monetização online. Começam pequeno, mas começam. Porque entendem, depender de uma única fonte é risco. Ter várias fontes é poder. E muitas grandes histórias financeiras começaram com uma renda extra modesta, que depois cresceu. Hábito 5. Aprender sobre dinheiro. Quem cresce financeiramente estuda, porque dinheiro recompensa conhecimento. Pessoas comuns que ficam ricas aprendem como investir, como evitar dívidas ruins, como fazer dinheiro render, como comprar ativos, como tomar decisões melhores. E isso muda tudo, porque conhecimento evita erros que custam anos. Um erro financeiro pode atrasar sua vida por uma década. Um acerto pode acelerar uma década. Aprender sobre dinheiro não é luxo, é proteção e oportunidade. Hábito 6. Pensar no longo prazo. A maioria quer resultado rápido, mas riqueza costuma ser lenta e silenciosa. Ela cresce enquanto poucos percebem. Pessoas comuns que acumulam patrimônio pensam em décadas, não em semanas. Tomam decisões com visão, investem com paciência, não abandonam estratégia por ansiedade. Entendem que consistência vence pressa. Enquanto muitos desistem cedo, elas continuam, e é aí que o jogo vira. Hábito 7. Transformar dinheiro em ativos. Esse é o divisor. Pessoas comuns ficam ricas quando param de ver dinheiro só como consumo e começam a ver dinheiro como ferramenta. Cada real pode ser gasto ou plantado. Ativos são sementes, investimentos, negócios, patrimônio, coisas que geram retorno. Quando você aprende a converter renda em ativos, começa a construir independência, porque em algum momento esses ativos passam a produzir por você, e isso é riqueza. Percebe algo importante? Nenhum desses hábitos depende de nascer rico, depende de disciplina, escolha, tempo. Pessoas comuns enriquecem porque fazem por anos o que a maioria abandona em meses. E talvez sua transformação comece com um único hábito. Comece por um. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses 7 hábitos você já pratica e qual vai começar hoje? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo.